Eu vim aqui hoje fazer uma leitura bíblica com você. Alguém tem me pedido isso, né? Sobre o estudo bíblico, sobre conhecer mais um pouco a palavra. E eu sei que você gosta também de ler a Bíblia. Às vezes você não entende, às vezes você não tem nenhum tipo de motivação. E aí eu te ajudo e você me ajuda. Por quê? Porque eu também vou estar inteirada na palavra de Deus e você também. E nós juntos vamos estar estudando a palavra de Deus. Amém? Irmãos, vamos começar com os livros pequenos. Eu tinha feito um propósito da Bíblia em um ano, não deu muito certo. Por quê? Porque aconteceram algumas coisas, eu tive que parar. E aí, toda vez que você vai reiniciar alguma coisa, tomar outra partida, não é fácil. Mas a gente vai tentar, no nome de Jesus, fazer algo diferente agora. Porque quando eu fazia leitura Bíblia em um ano, eu fazia ao vivo. Aí juntava pedido de oração, leitura bíblica, corinho, louvor. E aí, então hoje nós vamos focar somente assim na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, hoje eu trouxe o livro de Gálatas. E eu quero fazer tudo certinho, tudo bonitinho. Bom, vamos lá então. Eu quero falar para você o seguinte, deixa eu baixar a câmera aqui para você ver. Hoje você vai olhar um pouquinho mais para minha Bíblia e um pouquinho menos para mim, tá bom? Bom, quem começa a ler a Bíblia, normalmente eu aprendi isso com uma amiga minha. A gente tem em mãos um marca-texto, né? Você escolhe um marca-texto que você quiser. Você pode ter vários tipos de caneta, uma azul, uma vermelha. Você pode ter lápis de cor. Usa a sua criatividade, e isso é muito legal. Por quê? Porque através disso aqui, né, a gente vai acostumar, assim, ter mais uns caprichos mais para fazer as coisas, né, vai ficar mais animadinho para poder fazer, o caderno fica marcado. E no começo, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei assim, marcando. Eu aprendi com uma amiga minha, né, que ela me ensinou a ler a Bíblia, então ela me ensinou a ter marca-texto, tá bom? Então a gente vai ter o marca-texto, e aí ajuda muito a gente estar fazendo a leitura, ok, irmãos? Então vamos lá, eu estou aqui no livro de Gálatas. Qual é a Bíblia que eu estou usando? A King James. É uma Bíblia com a linguagem de hoje, uma linguagem mais atualizada, que fica mais fácil para você aprender, ok? E eu tenho nas minhas mãos também um caderno para umas possíveis anotações. Caderno comum, você pode comprar um caderninho só para isso, e vai ficar bem legal, sabia? É muito legal você ter um caderninho para você marcar. O marca-texto é um texto que você gostou, né, que te chamou a atenção, e ali você vai querer grifar, e você vai colocar. Às vezes, eu vou te explicar como é que eu uso. Às vezes eu tenho um texto aqui, aí eu coloco aqui um risco, sim, marca texto, tá vendo aqui? E aqui eu coloco a palavra que me chamou a atenção. Por exemplo, esse texto aqui que eu abri, tá aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, e 13, e vai falar aqui, vamos botar aqui uma palavra que vai me chamar a atenção. Advertência, né? Que eu estiver entre vós. Então, aqui nós vamos falar assim, Paulo deu uma advertência. Então, quando você quiser lembrar, você vai lembrar aqui, ó, que Paulo, nesse versículo aqui, aí coloca 13, coloca aqui 13:2. Então, você vai saber que o apóstolo Paulo, ele trouxe uma advertência aqui para a igreja de Corinto. Mas hoje nós vamos estar aqui na igreja de Gálatas. Então, esta Bíblia aqui, ó, King James, ela tem aqui, ó, diagrama do contexto de Gálatas. Aqui vai falar datas, né, por quê, para que foi escrito, qual o motivo do conteúdo, quem escreveu. Isso é uma Bíblia de estudo. Essa Bíblia é muito pesada, você não vai ficar conseguindo carregar ela para lá e para cá, então essa boa para ficar em casa. A Bíblia de você ir para a igreja, você vai aprender isso depois. É uma Bíblia pequena, suave, tranquila, que não fica muito pesada, ok? Uma Bíblia que tenha harpa. Se não tem harpa, você tem uma harpa. Então, você vai para a igreja assim, ó, tranquilo, sem problema nenhum, ok? Tenha mais de uma Bíblia, se você puder. Todo mundo começa com uma, depois a gente vai querendo e vai adquirindo mais outras. Então, hoje aqui nós vamos falar do diagrama do contexto de Gálatas. Então, vai falar o alvo, né? Qual é o alvo? Qual é a renúncia dos pervertidos?
apostolado de Paulo, a lei não pode libertar, só a graça liberta, e o perigo da liberdade e a prática da liberdade. Então, a gente vai ver aqui, tá vendo? Eu não vou ficar lendo não, mas você vai ver, ó. E aqui vai falar, ó, a autobiografia, o argumento e a aplicação, ok? Tá bem aqui de pertinho, dá pra gente ver. Em nome de Jesus, né? Tá ao vivo aqui, então você já sabe, ó. E aqui vai falar o tema, ok? Então, aqui vai falar, ó, sobre isso. E aqui, irmãos, aqui vai falar sobre a autoria. Então, quem escreveu a carta aos Gálatas? Apóstolo Paulo. Vai falar no ano que foi escrito, no ano 19. Né? Aqui, ó, desde a sua introdução, aqui o propósito. O propósito de Paulo era escrever esse tratado foi construir cristãos da região da Galácia sobre a justificação inclusiva e absoluta em Jesus Cristo, o Messias. Então, aqui vai falar, ó, os crentes de Jesus Cristo, quer judeus ou gentios, povos de todas as etnias culturais, conforme a doutrina paulina, desfrutam em Cristo da absoluta e eterna salvação, portanto, foram justificados. Então, aqui vai dar uma pincelada aqui sobre o tema de Gálatas. Então, aqui no primeiro capítulo que nós vamos ler, vai falar sobre a saudação de Paulo. Ora, gente, isso era uma carta. Então, antigamente, como que eram escritas as cartas? Vitória, Espírito Santo, Salvador, Bahia, hoje é o dia 13, hoje é o dia 14, aí começa, né? Eu, Cláudia, vos saúdo. Então, assim que eram as cartas. Então, aqui no primeiro, né, vai falar saudação de apóstolo Paulo. Então, vamos lá. Então, nós vamos ler o capítulo 1, que vai dizer assim, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqui está aqui, ó, né? Apóstolo Paulo vai ler aqui, nós vamos ler juntos aqui, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu não sei ainda fazer, né? Aquela história de jogar a tela aqui. Então, vamos lá. Primeiro capítulo de aos Gálatas. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de qualquer ser humano, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Eu quero olhar para você. E todos os irmãos que estão em minha companhia. Aleluia, Jesus. Vou colocar um fundozinho aqui para a gente ficar. E quando a gente lê a palavra, a gente vai colocar um fundo aqui de oração para a gente estar meditando, amém? A todos os irmãos que estão em minha companhia, a igreja de Galácia. A todos vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou voluntariamente pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar deste atual e perverso sistema mundial, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória, pelo século dos séculos. Amém. Só há um evangelho. Estou chocado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie o evangelho diferente do que este, do que já vamos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei, antes declaro uma vez mais, qualquer pessoa
que vos pregar o evangelho diferente daquele que já recebeste, seja amaldiçoado. Porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentado a ser agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho, por mim, ensinado, não é de origem humana. Portanto, não recebi da pessoa alguma, nem foi doutrinado. Ao contrário, eu recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Pois já ouviste como foi o meu procedimento no judaísmo? Como prossegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la? E no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim, para que eu proclamasse entre os não-judeus. Parti imediatamente, não pedi orientação a pessoa alguma, nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim. Mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei a Damasco. Passado 3 anos, subi a Jerusalém a fim de conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobretudo, quando eu vos escrevo, afirmo diante de Deus que não há qualquer palavra mentirosa de minha parte. Em seguida, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E até então não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo da Judéia. Eles apenas haviam ouvido a notícia. Aqueles que antes nos perseguia, agora está proclamando a mesma fé que outrora procurava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Irmãos, apóstolo Paulo aqui dá para a gente entender muito bem nesta carta que ele estava se justificando, porque alguém tentou implantar, querendo tirar o apóstolo Paulo, né? Os judeus daquela época tentaram manchar, né, o evangelho ali, a integridade do apóstolo Paulo, e ele está se defendendo aqui. Ele quis dizer assim, olha, não foi um homem que me chamou, não, foi Jesus. Deus permitiu com imensa graça que Jesus se manifestasse por mim. E Paulo está falando daquele dia que ele caiu no chão, ficou cego, em que Jesus se revelou para ele. Ele quis dizer que ele estava perseguindo, ele era um perseguidor. E agora estava sendo usado por Deus para pegar o evangelho que ele perseguia. Então, ele estava chamando a atenção dos gálatas, não se desviem, não fique confuso. Tem pessoas mentindo ao meu respeito, tem pessoas que sejam malditas, essas pessoas. Apóstolo Paulo está falando isso, meus irmãos, para mim e para você agora, do mesmo jeito. Estamos vivendo neste tempo agora. E que pessoas falam, não, ali está certa, aquela igreja está errada. Não, essa aqui que é a certa. Mas o evangelho de Cristo, ele é puro, ele é genuíno. Ele é libertador. Então o apóstolo Paulo, nesse primeiro capítulo, ele vai falar sobre isso. Glória a Jesus. E agora no capítulo 2, ele vai falar que conheceu Pedro e Tiago, irmão de Jesus. E ele falou que começou a fazer, irmãos, fazer a obra de Deus é uma vontade que vem dentro da gente, que corrói, que te movimenta e você não tem outra saída a não ser ir. Isso é maravilhoso. Aqui no capítulo 2 vai dizer assim, Tiago, Pedro e João confirmam o apostolado de Paulo. Passado 14 anos, subi uma vez mais a Jerusalém.
E nessa ocasião, em companhia de Barnabé, e nascendo também Tito comigo, e levando Tito também comigo, rumei para lá por causa de uma revelação, e apresentei diante dele os evangelhos que ensino entre os gentios, fazendo-o, no entanto, em particular, aos que pareciam mais influentes, para que, de algum modo, não corresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a circuncidar-se, muito embora fosse grego. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravo. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles para que a verdade do evangelho permanecesse convosco. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenha sido no passado, isso não fazia diferença para mim. Pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada me acrescentaram. Ao contrário, reconheceram que em mim havia sido confiada a proclamação do evangelho ao incircunciso, assim como Pedro aos circunciosos. Portanto, Deus que operou no meio de Pedro como apóstolo aos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios. E quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, e em sinal de comunhão fraternal, e concordamente fica estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles os circunciosos. E nos recomendam apenas que não nos esquecêssemos dos pobres, e que também tenho me esforçado por fazer. Paulo cobra coerência a Pedro. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Eles tiveram um desentendimento aqui, apóstolo Paulo e o Pedro. Imagina, gente, olha que situação. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi afastando até se apartar do circuncioso apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. E os outros judeus, de igual modo, se uniam a ele nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Irmãos, até nos dias de antigamente existia isso, né? Ele estava perto das pessoas que não eram circunciso, né? E depois, quando chegou o povo lá, aí eles não sentaram mais perto deles. E até hoje é assim, né, gente? Existe aquela divisão, né? Eu sou de A, eu sento ali, mas quando se alguém vê, eu não estou mais ali. Tomar partido, né? Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeu, vive com os gentios e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como os judeus? Nós, judeus de nascimento e não pecadores como os gentios, estamos plenamente conscientes. Entretanto, o que o humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Jesus Cristo, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo, e de forma alguma pela prática da lei. Portanto, é certo que por praticar a lei, ninguém será capaz de ser justificado. Contudo, se buscando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De forma alguma. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor. Ele era muito certo, né, e humilde a reconhecer
o seu tempo da ignorância. Pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, com o propósito de viver somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo exclusivamente pela fé e no Filho de Deus, que nos amou e sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus. Portanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Estou olhando aqui os capítulos, são 6 capítulos, tá, irmãos? E nós vamos dar continuidade aqui, até onde Deus permitir, em nome de Jesus. Eu vou ler só mais um, capítulo 3. Os Gálatas insensatos. Quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante de vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero também somente que respondais, foi intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo, ou foi pela fé naquilo que ouviste? Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de que, tendo começado pelo Espírito de Deus, está desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofreste. E se é que isso foi por nada, aquele que vos dá o Espírito é o que realiza milagre e está entre vós. Será que assim procede pelas obras da lei e por meio da fé no qual recebeste a palavra? Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado com justiça. Estais certo, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes que são os filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas, porque por intermédio todas as nações serão abençoadas. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo das maldição. Portanto, está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos por lei. E, portanto, é evidente que, diante de Deus, ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é fundamentada na fé, ao contrário. Quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. Foi Cristo que nos redimiu da maldição da lei, quando assim próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos as promessas do Espírito Santo pela fé. Irmãos, ele está falando aqui das promessas que Deus fez para Abraão. Lembra lá em Gênesis 15, se eu não me engano agora, quando Deus chama Abraão e fala: olha para o céu, vê se você pode contar essas estrelas. Assim será a sua descendência. Então, nós somos filhos de Abraão pela fé. Aleluia. Não existe a lei. Jesus quebrou a lei. Aleluia. A lei existe para quem anda fora dela, não é verdade? A lei é a graça da promessa. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos. Assim mesmo, considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular depois de haver sido ratificado, nem ao menos nem acrescentar algo.
Desse modo, as promessas foram feitas a Abraão e os seus descendentes. A Escritura não declara e aos seus descendentes como se referindo a muitos, mais exclusivamente aos seus descendentes, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Ou, em outras palavras, a lei veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de maneira que vem validar a promessa. Portanto, se a herança provém da lei, já não depende mais de promessa de Deus, entretanto, outorgou a herança gratuitamente, e Abraão por intermédio da promessa. Qual era, então, o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referiria a promessa, e foi promulgada por meio dos anjos, pela mão do mediador. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus em um só. Sendo assim, pode a lei ser contrária às promessas de Deus? De forma alguma, pois se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder a vida, como toda certeza, a justiça resultaria da lei. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Jesus Cristo. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei, aprisionados nela, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Desse modo, a lei se tornou o nosso tutor, a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado a fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor. Filhos de Deus mediante a Cristo. Portanto, todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo fomos batizados, e de Cristo vos revestisteis. Não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E sois Cristo de Cristo. Então, sua descendência de Abraão em plenos herdeiros, de acordo com a promessa. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando sobre separação, sobre a lei, sobre Jesus, que nós somos filhos de Deus. Porque os judeus, eles guardam a lei, tá, irmãos? Até hoje, o povo judeu guarda a lei. Você fala de Jesus para eles batem até em você, tá? Então, Jesus para eles é um profeta, e aí fica esse negócio, essa diferença. Então, Jesus usou os irmãos, o apóstolo Paulo, nós, até hoje, para pregar a volta dele e para pregar a graça e o arrependimento e a fé. Não mais escravos, mas filhos. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo o dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a doação de filhos. E porque sois filhos de Deus, enviou o Espírito do seu Filho para habitar em vossos corações. E a ele clama, Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. Sendo filho, é igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Zelo por uma doutrina sadia. No passado, quando não conhecia Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses.
Agora, entretanto, já que conheceis a Deus, ou melhor, sendo conhecido por ele, como é que podeis pensar em retroceder a esses princípios insignificantes, fracos e pobres, aos quais de novo desejais servir? Guardai dias, meses, tempos e anos. Talvez talvez tenha ministrado inutilmente para convosco. Cara, irmãos, rogo-vos que vos tornei parecidos a mim, da mesma maneira que eu me tornei semelhante a vós. Em nada me ofendeste. E sabeis que foi por causa de uma enfermidade física que vos preguei o evangelho pela primeira vez. E não desprezaste nem rejeitaste aquilo que no meu corpo era uma tribulação para vós. Ao contrário, me recebeste como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Ora, onde está aquele vosso júbilo? Portanto, eu mesmo sou testemunha de que, se fosse possível, teríeis arrancado os próprios olhos para oferecê-los a mim. Será possível que me tornei vosso inimigo apenas por vos declarar a verdade? Aquele que se mostram fazendo todo esforço para vos agradar, não agem com boas intenções, mas em seu real propósito, e vos isolar a fim de que sejais constrangido a demonstrar vosso cuidado para com ele. É muito bom que sejais sempre zelosos do bem, e não apenas quando estou presente. Meus amados filhos, novamente estou sofrendo como dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. Eu bem gostaria estar pessoalmente convosco e mudar o tom desse meu discurso, pois estou atônico em relação ao vosso comportamento. Irmãos, olha que coisa séria. Tinha uns judeus surgindo lá na cidade de Galáxia que estavam falando mal do apóstolo Paulo. E Paulo falou: não acredito que vocês estão acreditando neles. Poxa, eu tive aí, faltou dar os olhos de vocês para mim, vocês cuidaram de mim, e agora eu me tornei isso para vocês. Então, irmãos, tem que tomar muito cuidado com as ideias que tentam implantar em nossas mentes, né? Aleluia, tem pessoas que abandonam a Deus, abandonam a fé, tem pessoas que falam assim: Jesus não vai voltar mais não, que nada, isso aí é besteira, aproveita a sua carne. E a gente não pode ir nesses discursos, mas sim, Jesus sendo formado em nós, como o apóstolo Paulo vai falar aqui agora. Nossa liberdade em Cristo foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez ao jugo da escravidão. Olha só, o apóstolo Paulo pregou para eles estavam livres em Cristo. Mas se eles acreditassem nas falácias lá, daqueles falsos judeus lá, eles iam voltar à escravidão. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixardes de circuncidar. Eu outra vez vos declaro solenemente a todo homem que se permite circuncisar, que ele, desse modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que justificai por meio da lei, estáis separados em Cristo, caíste da graça. Entretanto, nós, pelo Espírito, mediante a fé, guardamos a justiça, que é a nossa esperança. Portanto, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem qualquer valor, mas sim a fé que opera pelo amor. Correieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos concedeu a agir assim? Não procede daquele que vos chama.
Sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Quanto a vós, estou convencido no Senhor de que não pensareis de outra forma, mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Eu, no momento, irmãos, se continuo pregando a incircuncisão, por qual motivo ainda sou perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz estaria anulado. Quem me dera se castrassem aqueles que vos estão confundindo. Caros irmãos, vós fostes chamados para a liberdade. Todavia, não useis a liberdade como desculpa para vos franquear a carne. Antes, sejais servos um dos outros mediante o amor. Pois toda lei se resume num só mandamento: amará o teu próximo como a ti mesmo. Porém, se mordeis e devorais uns aos outros, cuidado para não vos destruíres mutuamente. Portanto, vos afirmo, viver no Espírito e não na carne. Portanto, vos afirmo, vivei no Espírito, e de forma alguma satisfazerei as vontades da carne. Portanto, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não consegui fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já preveni antes: os que as praticam não herdarão o reino dos céus. Entretanto, o fruto do Espírito é o amor, a alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Irmão, isso aqui é muito sério. Logo que eu vim para o Senhor, eu me lembro de uma pessoa que falou: você precisa meditar em Gálatas 5. Aí, quando eu fui ler Gálatas 5, eu fiquei assustada, porque eu estava na carne. E aí você tem que agora lutar contra isso aqui, né? A ficar irado, a não ter inveja, a não, né, praticar mais, né, aqui, sexo fora do casamento, né? Então, egoísmo, briga, facção, bebida. E aí, a gente aprende muito sobre uma nova vida com Cristo aqui em Gálatas 5, né? Vamos continuar aqui no 6 e vamos terminar. A mutualidade cristã. Irmãos, seja alguém, se alguém for surpreendido, em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa em espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo para que não seja igualmente tentado. Levai as cargas pesadas um dos outros, e assim estarei cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo.
Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes e então saberá como se orgulhar de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar seu próprio fardo. Colhemos aquilo que semeamos. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganei, de Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistimos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente da família da fé. Olha que coisa séria. Enquanto nós tivermos oportunidade, vamos fazer o bem, principalmente os da família da fé. Eu acho que o povo está precisando de ler a Bíblia mais, né? Porque está complicado, né? Você olha na internet aí, é crente falando mal do outro, para ganhar joia, para ganhar engajamento. Aí usa profecia para falar o que vai acontecer com outro irmão do outro canal, e aí daqui a pouco rebate, e o povo se perde nesta hora. O povo que está precisando ser abraçado, nesta hora, ele se perde, irmãos. Sabe? Fica perdido. Então, aqui está falando, ó, se a gente semeia a carne, vai colher ruína, mas quem semeia coisa do Espírito, vai colher vida eterna. A nova criação supera a lei. Já está terminando. Vede com que grandes letras vos escrevo do próprio punho. Aqueles que aspiram ostentação, o exterior vos obrigando a fazer a circuncisão, agem dessa maneira somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Ora, nem mesmo os que são circuncidados conseguem cumprir a lei, contudo deseja que vos seja circuncidados, para se orgulharem do ritual que impingiram ao vosso corpo. Quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha me orgulhar, a não ser da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, e por intermédio da qual o mundo já foi crucificado. Para mim, eu e para o mundo. Não há, de fato, menor valor em ser ou não ser circuncisado. O que realmente importa é uma nova criação. Paz e misericórdia repousem sobre todos aqueles que andarem conforme essa ordenança, e também sobre o Israel de Deus. Quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar, pois trago em meu próprio corpo as marcas que pertencem a Jesus. Bênção apostólica. Amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Amém. Amém, irmãos? Acabamos de ler o livro de Gálatas, tá bom? Eu tenho um canal aqui que eu quero te indicar, que é no Meu Amigo, que, olha, meu amigo, nem é meu amigo, né? Mas aquele homem cheio de Deus, ele tem me inspirado também, né? O nome dele é Marconi César, tá, irmãos? Eu vou ver se eu marco ele aqui, eu não sei se eu consigo marcar, né? O Marconi César. Aleluia, Jesus. Ele é um pastor, um homem de Deus, viu, irmãos? E ele é uma bênção, tá, irmãos? Graças a Deus, ele é uma bênção em nome de Jesus.
Eu quero marcar aqui ele, para que você venha também, né, irmãos? Olhar o canal dele e se inscrever, né? O homem abençoado de Deus, tá, irmãos? Eu não sei, né, se ele vai ver aqui, né, essa live aqui. E eu quero agradecer você que ficou comigo até aqui agora. Se inscreva no canal, viu? Se inscreva no canal e juntos, né? Aí vamos crescer na obra de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Aleluia. Então, irmãos, eu quero te agradecer a Deus pela tua vida aqui, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Seja abençoado em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, com agora o próximo livro. E breve vai estar aqui em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Seja, né, faz parte dessa família aqui. Daqui a pouco nós estamos aqui. Eu tenho live às 17h30 e às 7 horas da manhã. E seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Tchau.